Olá, meu amigo. O dinheiro não transforma quem você é, ele apenas revela quem você sempre foi, mas vim evitando enxergar. Sou o Rabino Shimon, arquiteto da vida pela perspectiva da Torá, e o que vou compartilhar com você vai mudar completamente a maneira como entende riqueza, prosperidade e seu próprio destino financeiro. Aqui está uma verdade surpreendente que a maioria das pessoas nunca percebe: você não ganha dinheiro apenas trabalhando mais, sendo mais inteligente ou usando estratégias melhores. Você ganha dinheiro ao se tornar o tipo de pessoa capaz de administrá-lo. Pense nisso por um instante. Quantos ganhadores de loteria acabam falidos em menos de 5 anos? Quantos empreendedores que alcançam o sucesso repentino voltam à estaca zero? As estatísticas são impressionantes e revelam algo profundo sobre a natureza da riqueza. O dinheiro flui para quem sabe cuidar dele, não apenas para quem o deseja. Hoje, vamos explorar o que chamo de Código da Identidade Próspera, uma compreensão baseada na Torá que vai revolucionar sua abordagem em cada decisão financeira da sua vida. E garanto que, ao final desta conversa, você entenderá por que sua conta bancária é apenas um reflexo do seu mundo interior, e não o contrário. Mas antes de começarmos, deixe-me fazer uma pergunta que pode causar desconforto. Quando olha para sua situação financeira atual, o que ela diz sobre quem você tem sido? Não sobre o que fez, mas sobre quem você é no fundo. Segundo a sabedoria da Torá, suas circunstâncias externas muitas vezes revelam os padrões das suas crenças e hábitos internos. A maioria das pessoas aborda o dinheiro com uma mentalidade de escassez. Elas acreditam que, se trabalharem mais, economizarem mais, investirem melhor ou encontrarem a oportunidade certa, tudo mudará. Mas a Torá ensina algo radicalmente diferente. Ela mostra que a identidade vem antes da provisão. Antes de Deus confiar a você um aumento, Ele primeiro estabelece quem você é. Isso não é apenas filosofia espiritual, é uma sabedoria prática que moldou o sucesso financeiro das comunidades judaicas por milhares de anos. Quando você compreende os princípios de identidade que vou apresentar, deixará de correr atrás do dinheiro e começará a se tornar a pessoa para quem o dinheiro naturalmente flui. Vou compartilhar 3 princípios da Torá que vão transformar sua visão sobre riqueza e prosperidade. Eles não são dicas comuns de gestão financeira, mas sim conceitos que alcançam o cerne de quem você é e de quem está se tornando. O primeiro princípio é este: seu nome define seu destino. Na Torá, os nomes não são apenas rótulos, são declarações proféticas de identidade e propósito. Cada vez que alguém pronuncia seu nome, está invocando o seu destino. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe: você tem o poder de se renomear financeiramente. Quando você se rótula constantemente como quebrado, em dificuldades ou atrasado, está programando sua mente subconsciente para criar situações que confirmem essa identidade. Seu cérebro não distingue entre o que você diz sobre si mesmo e o que acredita ser verdade. Ele simplesmente trabalha para tornar suas palavras realidade. Porém, quando começa a se descrever como alguém que administra recursos com sabedoria, atrai abundância e toma decisões financeiras inteligentes, algo muda. Seu comportamento se alinha a essa nova identidade antes mesmo de o dinheiro aparecer. Você passa a fazer escolhas que uma pessoa próspera faria, pensa como alguém que sabe cuidar da riqueza e desenvolve hábitos de quem vive na abundância. É por isso que a Torá nos mostra que Deus muda nomes quando está prestes a mudar destinos. Abrão se torna Abraão, Jacó se torna Israel, Simão se torna Pedro. A mudança de nome representa uma transformação de identidade que deve acontecer antes que a bênção externa se manifeste. Então, pergunto: como você se nomeia financeiramente? Está se chamando para a prosperidade ou para a pobreza? Por que suas palavras estão construindo ou destruindo seu futuro? O segundo princípio é igualmente poderoso: papéis geram resultados. Quando você assume o papel de administrador, em vez de apenas ganhador, todo o seu universo financeiro se transforma. A maioria das pessoas se vê como trabalhadores, funcionários ou até empreendedores. Mas a Torá nos ensina a nos enxergarmos como administradores, gestores de recursos que, em última instância, pertencem ao Criador. Essa mudança de perspectiva altera tudo. Um trabalhador pensa em salários, um administrador pensa em multiplicação.
Um trabalhador pergunta quanto posso ganhar, enquanto um administrador pergunta quanto posso fazer crescer. Um trabalhador foca em acumular, um administrador foca em circular e impactar. Quando você realmente abraça o papel de administrador, deixa de acumular e começa a investir. Deixa de proteger e passa a multiplicar. Deixa de pensar pequeno e começa a pensar em gerações, porque um administrador entende que os recursos devem fluir, não estagnar. E aqui está a parte mais bonita: você não precisa esperar ter milhões para agir como um administrador. Pode praticar essa mentalidade com o que tem agora, seja R$ 10 ou 10.000. Os princípios são os mesmos. A forma como você gerencia pouco determina quanto será confiado a você. Isso nos leva ao terceiro princípio: a identidade vem antes da provisão. Deus não abençoa com base no desejo, mas sim com base na identidade capaz de administrar a bênção. Essa é, talvez, a verdade mais difícil de aceitar, porque fomos condicionados a acreditar que querer algo intensamente deveria ser suficiente para recebê-lo. Mas a sabedoria da Torá revela que Deus não está interessado em nos dar o que queremos, mas sim o que podemos manejar com responsabilidade. E nossa capacidade de lidar com a bênção está diretamente ligada à nossa identidade, não à nossa ambição. É por isso que algumas pessoas recebem riqueza repentina e a multiplicam, enquanto outras recebem o mesmo valor e o perdem. Não se trata de sorte ou circunstâncias, mas de alinhamento de identidade. A pessoa cuja identidade comporta riqueza toma decisões que a preservam e a fazem crescer. Já quem não tem essa identidade, mesmo sem perceber, toma decisões que a sabotam. Imagine que alguém lhe entregue uma obra de arte valiosíssima. O que você faria com ela? Se você se vê como alguém que aprecia e sabe cuidar de coisas valiosas, vai protegê-la, segurá-la e talvez até exibi-la com orgulho. Mas se não se sente parte desse mundo, pode se sentir desconfortável e até encontrar uma maneira de se livrar dela, porque ela não combina com a imagem que tem de si mesmo. O dinheiro funciona exatamente assim. Sua identidade financeira determina sua realidade financeira, e não o contrário. Agora, deixe-me contar uma história da Torá que ilustra perfeitamente esse princípio. É a história de Abrão se tornando Abraão e como uma simples mudança de nome precedeu um dos maiores aumentos de riqueza da história humana. Abrão já era rico para os padrões de sua época, com servos, rebanhos e ouro. Mas Deus tinha algo muito maior em mente. No entanto, it money will naturally flow in the direction of your deepest values when your identity is aligned with them. Let's talk about what happens when you begin this transformation. The first thing you will notice is resistance. Your old financial identity does not want to die quiet. It will whisper doubts, who do you think you are, or you've never been good with money before. This is a sign that you're doing something wrong, it's proof that you're doing something right. Resistance is the friction between who you are and who you're becoming. The key is not to fight it, but to recognize it for what it is, the death of an old version of yourself so a new one can emerge. Now, there is something crucial: identity change does not happen in a straight line. There will be days when you feel like you've taken 2 steps forward and 3 steps back. You might make a purchase that does not align with your new identity, or fall back into old language about money. That's not failure, it's feedback. Every misstep is data, showing you where your identity is still shaky and where it needs enforcement. The Torah teaches us that even Abraham had moments of doubt. He logged when God promised him a son in his old age. But his identity as the father of nations was defined by his doubt. It was defined by his willingness to keep moving forward despite it. This brings us to one of the most powerful truths about financial transformation: you don't have to believe it for it to work. You don't have to feel like a wealthy person to act like one. You don't have to see the evidence to live into the identity. This is where most people get stuck. They wait for proof before they change their behavior, but the truth is, the proof comes after the behavior. Abraham didn't wait to feel like the father of nations before he started thinking and acting like one. He stepped into the identity first, and the evidence followed.
So how do you apply this when you are starting at an empty bank account or a pile of debt? You start small. You don't need to overhaul your entire financial life overnight. You just need to take one step that aligns with your new identity. If you are becoming someone who invests visibly, open a brokerage account even if you only deposit $5. If you are becoming someone who saves resources, track every expense for a week even if the numbers scare you. This small action send a signal to your brain, this is who I am now. And over time, those signals become your new reality. There's another layer to this that most people miss. Your financial identity is just about you, it's about the legacy you're creating. Every decision you make with money is either build a foundation for future generations or reinforcing the patterns of the past when Abraham received his new name. It was just about him. It was about the nations that would come from him. When you upgrade your financial identity, you're not just changing your own life, you're setting a trajectory for your children, your community, and even the people you will never meet. This is why the Torah places so much emphasis on generational blessings. The wealth of Abraham was just for his lifetime, it was designed to flow through his descendants for centuries. Your financial identity should be built with the same long-term vision. Are you creating a legacy of scarcity or abundance? Are you teaching the next generation to fear money or to master it? These questions aren't abstract, they are the foundation of your financial future. Now, let's talk about the role of discipline in this process. Many people confuse discipline with restriction, but they are not the same. Discipline is the bridge between your current identity and your future one. It is the daily practice of choosing your new self over your old habits. The good news is, discipline becomes easier the more you practice it. The first time you say no to impulse purchase, it feels hard. The 10 time, it feels normal. The 100 time, it feels like who you are. That's how identity shifts, through repetition, not willpower. Here is a practical exercise to help you build this muscle. Create a financial identity checklist for your week. Write down 3 to 5 actions that align with your new identity, things like you will review my budget before sending or you will speak about money with confidence. At the end of each day, check off the actions you completed. This isn't about perfection, it is about progress. Each checkmark is a vote for your new identity. Finally, remember this, your financial identity is not fixed. It is a living, evolving part of you. The person you are becoming today might look different from the person you will be in 5 years. That's not inconsistency, that's growth. The key is to keep refining your identity as you learn and evolve. The Torah doesn't present Abraham as a perfect man, it presents him as a man who kept growing. He started as Abraham, became Abraham, and even after that, he continued to expand in faith, wisdom, and influence. So where do you go from here? Start with one thing. Choose one aspect of your financial identity to focus on this week. Maybe it is speaking differently about money. Maybe it is making one decision that aligns with your future self. Maybe it is simply writing down who you are becoming. Whatever it is, take that first step. Because the difference between where you are and where you want to be isn't a matter of luck or circumstance, it is a matter of identity. And identity is something you can choose, starting right now. E essa escolha não é sobre perfeição, mas sobre propósito. Não se trata de esperar até que você esteja pronto para receber, mas de se preparar para ser digno do que já está a caminho. Porque a bênção não é um prêmio para os impecáveis, é um convite para os que estão dispostos a crescer. E crescer, nesse caso, significa desenvolver uma identidade que não se dobra diante da abundância, mas a usa como alavanca para algo maior. Pense nisso. O que acontece quando o dinheiro chega a alguém que ainda não sabe quem é? Ele se torna um espelho. Reflete as inseguranças, os medos, os hábitos não resolvidos.
Mas quando chega quem já fez o trabalho interno, ele se transforma em um instrumento. Um meio para construir, abençoar, multiplicar. Não é o valor na conta que define o sucesso, é o que você faz com ele quando chega. E o que você faz com ele depende inteiramente de quem você decidiu ser. A boa notícia? Essa identidade não é um dom reservado a alguns. Não exige um passado impecável, nem um currículo de sucesso. Exige apenas disposição. Disposição para olhar para dentro, para confrontar as crenças limitantes, para reescrever a narrativa que você tem sobre si mesmo e sobre o que merece. Porque, no fim das contas, a riqueza não é sobre ter mais, é sobre ser mais. Mais consciente. Mais generoso. Mais alinhado com o propósito para o qual você foi criado. E aqui está a verdade que muitos ignoram: o aumento financeiro não é uma questão de fazer mais, mas de ser mais. Você pode trabalhar incansavelmente, acumular diplomas, perseguir oportunidades, e ainda assim permanecer no mesmo lugar se a sua identidade não estiver preparada para sustentar o que você busca. Mas quando você se torna a pessoa que atrai, administra e multiplica recursos com sabedoria, algo extraordinário acontece: as portas que antes pareciam trancadas começam a se abrir. As oportunidades que antes passavam despercebidas agora se revelam. E o que antes parecia impossível se torna inevitável. Sua situação atual não é uma sentença, é um ponto de partida. Um reflexo do que você acreditou até aqui, das escolhas que fez, das histórias que contou a si mesmo. Mas hoje, neste exato momento, você tem a chance de reescrever tudo. De decidir que a escassez não é o seu destino. De escolher a abundância não como um fim, mas como um meio para viver plenamente. De entender que o dinheiro não é o problema, a forma como você se relaciona com ele é que determina se ele será uma maldição ou uma bênção. Então, qual será a sua escolha? Continuar lutando para conquistar prosperidade com uma identidade que não foi feita para sustentá-la? Ou se tornar, de uma vez por todas, a pessoa que não apenas atrai riqueza, mas a usa para deixar um legado? A resposta não está no quanto você ganha, mas no quanto você se transforma. Porque no fim, a verdadeira riqueza não é o que você tem, é quem você se torna no processo. E esse processo começa agora. Não com um passo gigante, mas com a coragem de dar o primeiro. De escolher, hoje, quem você quer ser. De alinhar sua alma com o projeto que Deus sonhou para você. O chão sob seus pés é o mesmo. Mas a direção em que você caminha? Essa, meu amigo, é inteiramente sua. Então respire fundo. Levante os olhos. E comece a construir. Porque o que está por vir não é apenas um futuro melhor, é a vida que você nasceu para viver.